Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, estamos começando o nosso programa Pergunte e Responderemos. Uma alegria, podemos estar aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos vocês que já estão aqui para participar da Semana Santa aqui na Canção Nova, certamente, não é isso? Sejam bem-vindos ao programa, a Canção Nova. E nós queremos então responder as perguntas que já chegaram aqui para nós, ok? Vamos primeiro pedir a graça e a bênção de Deus para que tudo corra bem. Pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós neste momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero dizer o nome das cidades de vocês, né? E um dos câmeras vai focalizá-los aí, pode levantar a mão quem quiser. Temos aqui a cidade de Brasília, certo? Ali. Americana, São Paulo. Fernandópolis, São Paulo, está ali. São Paulo, capital. Bezerros, em Pernambuco, está lá. Fortaleza, no Ceará. Currais Novos, Rio Grande do Norte. Florianópolis, Santa Catarina. Natal, Rio Grande do Norte. Hortolândia, São Paulo. Itaipi, Minas Gerais. Pirapora, Minas Gerais. Sou caipira, Pirapora, não, deve ser de lá, né? Rio de Janeiro, capital. Paulínia, São Paulo. Pernambuco, daqui não tem a cidade. São José dos Campos, São Paulo, ok? Quanta gente do Brasil inteiro, olha de longe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos à Canção Nova, bem-vindos aqui, né, ao nosso programa. Quero começar mostrando esse livrinho do Padre Jonas, pequeno, mas muito rico. Práticas de jejum. O Padre Jonas aqui ensina como fazer jejum, né? Olha, ele fala aqui, pode a pessoa idosa fazer jejum, pode até um doente fazer jejum. Agora, claro que tem que ser um jejum adaptado à realidade de cada um. Nós não somos obrigados a fazer todo mundo fazer o mesmo tipo de jejum. Não. Tem gente que tem condição, gosta, faz jejum a pão e água o dia inteiro. Outro faz um jejum só de líquido. Entende? Depende da realidade de cada um. O importante é oferecer a Deus um pequeno sacrifício, né? Que faz muito bem a nossa alma. Ok? E vamos aqui às perguntas. Eu tenho já duas perguntas aqui que são de vocês que estão aqui presentes, tá? A primeira pergunta é a seguinte: se o pároco recusar dar a Eucaristia na boca, o que nós devemos fazer? Bom, a pergunta da Tatiana, de Fernandópolis. Olha, tem um documento do Vaticano muito claro, eu tenho esse documento comigo no meu computador, posso até mandar quem quiser, dizendo o seguinte, que quem escolhe a maneira de comungar é o fiel, não é o ministro. Se ele quiser, ele pode receber de pé, de joelho, na mão ou na boca. É bem claro o documento do Vaticano. Então, eu penso que se o pároco não permite a comunhão na boca, eu acho que tem que pegar esse documento, né, delicadamente. Senhor padre, o senhor conhece esse documento? Olha, tem um documento do Vaticano dizendo que a gente tem direito de comungar na boca. Eu, por exemplo, gosto de comungar na boca. Nunca me negaram a comunhão na boca. Aqui na nossa diocese, nunca me negaram. Então, é um direito, sim, do fiel. Agora, é bom, sabe, com jeito, né, levar o documento para o padre. De repente, o padre não sabe. Não é tanto documento da igreja, né? Outra pergunta aqui das pessoas que estão aqui. Uma pessoa que é da maçonaria pode ser ministro da Eucaristia, participar das pastorais? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um documento do Papa João Paulo II, de 1983, dizendo o seguinte, que o católico está proibido de se associar a uma loja maçônica sob pena de pecado grave e não poder participar da Eucaristia.
É um documento de 1983 da Congregação da Fé, aprovado pelo Papa João Paulo II. Por que esse documento foi emitido? Porque aconteceu o seguinte, em 1983, o Papa João Paulo II modificou o Código de Direito Canônico. E o código anterior, que era de 1917, ele excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Em 83, o Papa João Paulo II retirou essa excomunhão. Então, o católico que se associa a uma loja maçônica, ele não é mais excomungado. Ou seja, não é mais retirado da igreja. Então, perguntaram para o Papa, mas então agora o católico pode se associar? Aí ele emitiu esse documento. Não, não pode. Ele não é excomungado, ele continua na igreja, mas ele fica em estado de pecado grave, não podendo receber a Sagrada Eucaristia. É um documento do Vaticano. Aqui eu tenho muito cuidado, neste programa, de dizer as coisas conforme estão aprovadas pela igreja. Então, é isso aí. Esse documento, se você entrar no site do Vaticano, vaticano.va, você vai encontrar lá esse documento, ok? Muito bem, agora as perguntas que já chegaram aqui por carta ou chegaram pelo Facebook, outros meios. Beatriz Pedroso, ela é de Nepomuceno, Minas Gerais, via Facebook. Jesus precisava se sacrificar por nós para que a nossa alma fosse salva, mas necessariamente precisava ser uma morte tão cruel e desumana para que esse propósito fosse alcançado? Bom, veja, Beatriz, é algo que nós não entendemos profundamente. Deus Pai e o próprio Jesus achou que esta era a melhor maneira de salvar a humanidade. O que o nosso catecismo diz quando fala disso? Diz assim, que Jesus quis dar uma prova de amor a nós radical. Ou seja, que ninguém tenha mais dúvida do amor de Deus para conosco. Porque aquela citação de João 3,16, né? Deus amou o mundo a tal ponto que Ele deu o seu Filho único, a sua preciosidade, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o catecismo fala, é para mostrar o amor. Segundo, porque o Cristo, ele sofreu tanto? O catecismo diz aqui também o seguinte, porque o sofrimento entrou no mundo, não pela vontade de Deus, o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, a dor, o sofrimento. Então, o pecado entrou como um lixão na história da humanidade, certo? Agora, o que se faz com o lixo hoje? Estão reciclando o lixo, não é? O que Jesus fez com o sofrimento? Que não foi Deus quem criou. Cristo, como que recicla o sofrimento, né? O padre Michel Quart, naquele livro dele maravilhoso, Construir o Homem e o Mundo, Michel Quart diz assim, Jesus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Assim que você pega o lixo e transforma em adubo, gás metano, gás butano e etc., matéria até para ser utilizada em outras coisas, Cristo, quando Ele escolheu a via do sofrimento para salvar o mundo, Ele quis fazer o quê? Ele quis abraçar nele o sofrimento e oferecer à justiça divina o sofrimento como matéria-prima de salvação. Por quê? Para que eu hoje possa pegar o meu sofrimento, juntar à cruz de Cristo e ajudar Deus a salvar o mundo. Então, o meu sofrimento hoje tem um sentido. A única fé onde o sofrimento passa a ter um sentido é a fé cristã. Por quê? Porque o Cristo fez do sofrimento uma via de salvação. Então, quando a gente participa da Santa Missa, né, tem uma oração na Santa Missa que diz assim, ó Deus, fazei de nós uma perfeita oferenda. Uma oração eucarística. Que perfeita oferenda é essa? É você juntar na missa, especialmente no momento da consagração, onde o Calvário se torna presente, de maneira incruenta, você juntar o seu sofrimento com o sofrimento de Cristo e oferecer ao Pai. Então, nós estamos sendo cooperadores de Cristo na salvação do mundo. Aquilo que São Paulo diz lá na carta aos Colossenses, né? Colossenses 3,
Não, Colossenses 1, 24. Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então, a paixão de Cristo não está completa ainda. A cabeça da igreja, que é o Cristo, sofreu a paixão, mas agora falta o corpo, que é a igreja passar. Então, esse é o significado maravilhoso do sofrimento. Deus quis dar ao sofrimento um sentido. Por isso Cristo o abraçou como ninguém sofreu como Jesus. Espiritualmente, psicologicamente, afetivamente, fisicamente, ele foi aniquilado, destruído, flagelado. Por quê? Porque ele quis juntar nele como que todo o sofrimento da humanidade e dar um sentido ao nosso sofrimento. Por isso, só tem um jeito de sofrer bem, é sofrendo na fé. Eu até escrevi um livro com esse sofrer na fé. O que é sofrer na fé? É você sofrer sem desespero. O quê? Pegando o seu sofrimento e oferecendo a Deus, né, como matéria-prima de salvação da humanidade. Esse é o sentido profundo que a gente deve cultivar na Semana Santa, sobretudo na Sexta-feira Santa. Ok? Ninguém gosta de sofrer. Né? O homem não foi feito para sofrer, mas o sofrimento entrou na nossa história. É como que o pão de cada dia. Então, o que eu tenho que fazer? Oferecer a Deus esse sofrimento. Né? E claro, diante de Deus, isso vai nos dar muito mérito, muita graça, muita bênção. Ok? Muito bem. Wagner Júnior, via Facebook. Professor, alguém quiser aprofundar isso, tem um livro, esse livro aqui, Os Dogmas da Fé. Eu gosto de mostrar o livro aqui, quando a pergunta é assim, profunda, exige um estudo mais delicado. Dogmas da Fé. Nos Dogmas da Fé, esse livro, onde eu coloco todos os dogmas da nossa fé católica. Aqui eu explico bem essa questão, como naquele livro também, Sofrendo na Fé. Não sei se está aqui, Sofrendo na Fé está aqui. Ó. A produção já deixa aqui esse livro. O único jeito de sofrer bem é a gente sofrer na fé, ou seja, sem rancor, sem ódio, sem revolta, oferecendo a Deus. Ok? Por que na fé? Porque a fé diz que nós vamos resgatar tudo isso. Mesmo que eu passe pela morte, meu corpo seja destruído na sepultura, Deus vai me dar outro corpo. Olha, é um corpo muito melhor. Então, compensa passar por uma destruição do corpo para eu ter um corpo melhor, um corpo, como diz São Paulo, imperecível, um corpo que vai viver por toda a eternidade. É a fé. Só tem uma coisa que nos sustenta diante do sofrimento e da morte, é a fé. Não tem outra saída. Muito bem. Wagner, professor, na Sexta-feira Santa, pode-se fazer adoração ao Santíssimo Sacramento? Não só pode, como deve. Normalmente, as capelas ficam até com um altar especial montado com o Santíssimo ali, exatamente por quê? Porque o que quer dizer a palavra hóstia, gente? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Então, naquela hóstia ali, que está no ostensório, você tem a vítima eterna, permanente, oferecida em sacrifício à justiça divina, intercedendo por nós diante de Deus. Então, é um dia especialíssimo para adoração. Inclusive porque nesse dia não tem missa. Né? Muito bem. Jéssica Bueno, via Facebook. Durante a quaresma, quem faz penitência fica mais suscetível aos tormentos. Olha, Jéssica, sabe, é difícil a gente dizer quem é que sofre mais perseguições, tentações, aflições, tribulações. É claro que quanto mais a gente entra no caminho de Deus, mais incomoda o inimigo de Deus. Quem já está longe de Deus, quem já está fazendo a vontade dele, ele não tem por que tentar, nem perturbar, já é dele, já está fazendo o que ele quer. Agora, quem está no caminho de Deus, lutando contra o pecado, lutando para agradar a Deus, é claro que é mais tentado. Mas isso é bom sinal, é sinal que eu estou no caminho de Deus, entende? Então, mais ou menos, é assim que a gente pode responder isso. Existe um livro maravilhoso, O Combate Espiritual. Esse livro aqui foi escrito mais ou menos em 1500 e pouco. Esse autor, um monge, né,
Lorenzo Scupoli, ele foi mestre, formador de um santo doutor da igreja chamado São Francisco de Sales. Esse livro é o livro de cabeceira de São Francisco, o combate espiritual. Como é que eu enfrento realmente a luta contra o pecado, a luta contra as tentações, a luta contra as aflições, as tribulações. É uma coisa maravilhosa. É um livro que tem quase 500 anos, mas é novo como se fosse escrito hoje. Muito bem. Renato Matos, ele fala aqui que ele é sócio pelo débito automático. Tem gente que gosta de lembrar. Parabéns, Renato. A Canção Nova agradece e muito. Vocês sabem que a Canção Nova, ela só tem essa receita, as doações. E uma coisa que eu queria lembrar, nós estávamos conversando esses dias no conselho da Fundação João Paulo II, que mantém toda a estrutura Canção Nova, uma coisa que me chamou muita atenção. A Fundação de Tecnologia Industrial, de João Paulo II, ela não tem fins lucrativos, então ela é isenta de alguns impostos. Mas ela é obrigada a manter uma atividade social. Por exemplo, o Hospital Padre Pio, o Instituto, que tem aí quase 2.000 crianças, o Progem, o Bom Samaritano. Você sabe de uma coisa que aí eu fiquei sabendo com mais clareza através da contabilidade? A Canção Nova é obrigada, porque ela é isenta de impostos, ela é obrigada a gastar, no mínimo, 14 milhões de reais em obras sociais por ano. Sabe quanto a Canção Nova gasta nas obras sociais? 60 milhões. Ela é obrigada a gastar 14. Ela investe 60. Tem um colégio inteiro aqui, onde as crianças não pagam nada. 2.000 crianças. Quanto custa isso? Imagina se uma criança dessa fosse pagar aí, por exemplo, 400, 500 reais por mês. Quanto seria de receita? Não cobra. Ok? Tem o Progem, tem o Bom Samaritano. Quer dizer, então as atividades sociais que ultrapassam em muito o que o governo obriga, por ela ser uma instituição. Entende? Quer dizer, é mais um motivo que a gente tem de realmente contribuir com a Canção Nova. Né? E eu sou testemunha disso. Eu estou há 40 anos aqui acompanhando o Monsenhor Jonas no Conselho da Fundação de Tecnologia. Eu participo de todas as aprovações das contas, dos balanços anuais, todos os anos. Muito bem. Renato Matos, no período da Quaresma, nós católicos podemos pescar? Podemos, Renato, não podemos pecar. Pescar pode, não pode pecar. Não pode tirar o S daí, né, do pescar, né? Pode sim. Agora, não vai ficar só pescando, né? Aproveita para rezar um pouco, né? Vou fazer outras coisas. Cássio Oliveira, de Patos, em Pernambuco, via Facebook. A Bíblia fala que Jesus, no terceiro dia, ressuscitou. Por que celebramos a Páscoa no sábado santo, sendo que não é o terceiro dia? Bom, Cássio, primeiro, por que a igreja fala terceiro dia? Porque ele morreu na sexta, foi enterrado na sexta, sábado, e ressuscitou no domingo. Para o judeu, a metade de um dia ele já contava um dia. Entendeu? Então, por isso que é sexta, sábado e domingo. Agora, por que celebra no sábado? Porque na vigília pascal, a igreja já celebra o domingo. Mas como? Quem tem autorização para isso? O Papa. E aqui eu gosto sempre de lembrar isso. Jesus disse para Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo nos céus. Então, o Papa ligou na terra que a partir do sábado à tarde já vale para cumprir o preceito do domingo. Olha aí, o Papa ligou aqui na terra, Deus liga lá no céu. Então, quando você vai à missa no sábado, à tarde, à noite, é a mesma coisa de ir à missa no domingo. A mesma coisa da vigília pascal. Começa no sábado à noite, mas você já está celebrando o domingo da ressurreição. Ok? Agora, a igreja, para enriquecer ainda mais, né, ela coloca no domingo uma outra liturgia. Porque a vigília pascal é mais longa, né? São aquelas 5, 6 leituras, né? Lá no domingo, não, aí coloca só as 3 leituras normais, né? A primeira leitura, a segunda é o Evangelho e também o Salmo. Mas aí, tudo é baseado na autoridade que Jesus deu ao Papa. Isso é muito importante para nós católicos.
Jardel Peixoto via Facebook. O que é a renovação do batismo? É renovação, não é ser batizado de novo. Tem 3 sacramentos que não podem ser repetidos: batismo, crisma e a ordem. Mas podem ser renovados. Renovado quer dizer reavivar a graça do batismo. Então a gente faz ali a renovação das promessas do batismo, né? Renuncia a Satanás, suas obras, suas pompas, renuncia o pecado e você reza o credo, né? Professa a fé. Aí você está fazendo o quê? Você está reavivando o batismo, as graças do batismo. Aliás, eu faço isso todo dia. Eu gosto de falar isso daqui, sabe por quê? Eu vou à missa todo dia de manhãzinha, na igreja onde eu fui batizado, na minha cidade de Lorena, aqui na Catedral de Lorena, onde tem a pia batismal onde eu fui batizado. Acaba a missa, eu vou naquela pia, eu beijo aquela pia e faço ali a renovação das promessas do meu batismo. Senhor, diante dessa pia sagrada, que foi o túmulo do meu homem velho e foi o berço do meu homem novo, eu renuncio a Satanás, as suas obras, todos os meus pecados e professo a fé da Santa Igreja e rezo o credo. Todo dia. Por quê? Porque o batismo é o grande sacramento que introduz a gente na igreja, que dá direito ao céu. O batismo te dá direito ao céu, porque reintroduziu você de novo na igreja, no corpo de Cristo. Então, a renovação do batismo, que sobretudo é feita na vigília pascal, tem esse sentido profundo. É muito bom, é muito bonito. Isabel Rocha, por que diz que Jesus desceu ao inferno? Bom, primeiro aqui é preciso explicar o seguinte: quando o texto diz que Jesus desceu aos infernos, não é o inferno de Satanás, não. Vou explicar. A palavra inferni, no latim, quer dizer interior. Os judeus acreditavam que as almas dos mortos iam para o interior da terra, como se fosse um lugar que eles chamavam de Hades ou Sheol, ou mansão dos mortos. Então, quando a literatura antiga dizia desceu aos infernos, hoje fala-se mais desceu à mansão dos mortos. Não quer dizer que ele foi ao inferno de Satanás, não, ele foi à mansão dos mortos para libertar as almas dos justos que aguardavam a salvação que só podia vir através da morte e ressurreição de Cristo. Então Cristo levou as almas dos justos com ele depois para o céu. É isso, esse é o sentido profundo e é dogma de fé, né? Está no nosso credo. Creio na ressurreição na carne, etc, etc. Muito bem. Alain Nascimento Penha, via Facebook. Na Semana Santa ainda se conserva o costume de cobrir as imagens, mas eu nunca entendi o porquê que se deve cobrir o crucifixo se ele é o maior sinal da prova do amor de Jesus por nós. Bom, Alain, esse cobrir as imagens hoje já não é obrigatório assim definitivamente. Há igrejas que já não cobram. Qual é o sentido disso? O sentido disso é focalizar o Cristo. Mas mais do que o Cristo, a imagem, focalizar o Cristo vivo, né, no Calvário, no sacrário. Trazer toda a atenção para Ele, especialmente também para a celebração da missa. Por isso, se esconde as imagens todas, né? Mas o Cristo é o objetivo principal desse gesto, né? Então, as imagens, como tem esse sentido de nos levar a Deus, né? Então, elas são cobertas para que a gente vá diretamente, né, ao Senhor que está ali vivo no sacrário. Esse é o sentido profundo. Luciele Ribeiro, se Judas não tivesse entregado Jesus aos fariseus, ele teria morrido na cruz da mesma forma? Luciele, certamente. Porque os fariseus, doutores da lei, já tinham decidido a morte de Jesus. Já tinham decidido. Quer dizer, o Judas foi lá oferecer para eles: o que vocês me dão se eu entregar Jesus? Nós damos para você 30 moedas de prata. Eles aproveitaram a deixa. Mas certamente, porque Jesus, ele não fugiu da morte. Ele fugiu da morte enquanto não era ainda a hora da morte dele.
Mas a hora que chegou a hora da morte, isso não fugiu mais. Agora, uma coisa que é muito importante, que o catecismo explica muito bem, né? A morte de Jesus não foi algo assim, em que Deus obrigou as pessoas a levarem Jesus à morte. Não. Pilatos, Herodes, os sumos sacerdotes, doutores da lei, os soldados. Não. Judas, cada um agiu dentro da sua liberdade. Ninguém foi obrigado por Deus, Judas, a vender Jesus. Não. Cada um. Agora, o que Deus fez? Deus, na sua onisciência, diz o catecismo, como Deus já sabe tudo o que vai acontecer, Deus sabia que eles iam entregar Jesus. Então Deus, ensina o catecismo da igreja, aproveitou a maldade dos homens para transformar a morte sangrenta do Cristo na nossa salvação. Aquilo que eu falei, transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. Mas ninguém foi obrigado por Deus, forçado por Deus a entregar. Não, foi um gesto espontâneo de cada um. Entende? Isso é muito importante a gente entender. Maria Elza Gomes, via Facebook. Por que a igreja não tem uma programação especial para depois do domingo de Páscoa? Pois vejo que falar do ressuscitado esfria a programação da igreja, é tão bonita a vitória. Maria Elza, você está enganada. Olha, não sei se você já percebeu, mas depois da Páscoa tem a oitava da Páscoa. E tem o período pascal, que são 40 dias. O que significa isso? A igreja celebra a Páscoa durante 8 dias de maneira intensa, onde a liturgia foca a ressurreição de maneira... Pode reparar que todas as leituras de 8 dias depois da Páscoa, nas missas da semana, são todas focadas na ressurreição. E depois continua ainda mais uns 32 dias, que é chamado período pascal, em que se celebra ainda a ressurreição. Ou seja, a Páscoa é celebrada há 40 dias. Por isso que o círio pascal fica aceso nesses 40 dias. Porque o círio pascal, aquela vela grossa, significa o Cristo ressuscitado, que só passa a ser apagado quando? Na ascensão de Jesus ao céu. Aí vai preparar para o domingo seguinte, que é Pentecostes. Ok? Então a igreja celebra assim, com profundidade, a Páscoa, a ressurreição depois. Ok? Vamos fazer o nosso intervalo, é bastante rápido, espere aí, a gente já volta rapidamente. Muito bem, eu gosto sempre de lembrar aqui no nosso programa isso. Você viu que rapidez do nosso intervalo, perceberam? Mal deu tempo de vocês levantarem um pouquinho aqui e já sentar de novo. Por quê? Porque não tem propaganda, porque não tem comerciais. Ok? Então, nós temos que refletir sobre isso. Vocês que estão aqui estão vendo, olha, 1, 2, 3 câmeras, 1, 2, 3, 4, 5 funcionários trabalhando aqui. Além do pessoal que está na ilha, o que é a ilha? A ilha onde pega as 3 imagens, seleciona uma para ir para o ar, gente trabalhando para ir para o satélite, para descer o sinal na sua casa. É um batalhão de gente trabalhando. Terça Nova tem 1.300 consagrados e tem mais de 1.000 funcionários para manter todo esse sistema de rádio, TV, internet, casas de missão no ar. Sem nenhuma ajuda, nem de ONG, nem de governo, nem de nada. Só a doação dos telespectadores. E ainda faz uma caridade de 60 milhões por ano. Caridade. Quando ela é obrigada por lei a fazer da faixa de 14 milhões. Por causa do incentivo fiscal da fundação não ter, não ser obrigada a recolher alguns impostos. Essas coisas eu gosto de dizer, entendeu? Para que a contribuição de cada um seja uma contribuição assim, consciente. Por que eu ponho meu dinheiro aqui? Sabe, porque na vida, ou a gente age por conveniência, ou a gente age por convicção. Quando a gente age por conveniência, não é legal. Mas quando você faz por convicção, você faz assim de maneira permanente. Ok? Eu estou aqui há 40 anos na Canção Nova por convicção.
porque eu vi essa obra nascer. Eu vi gente ser salva. Eu vi gente mudar de vida. E vejo ainda hoje. Né? É por isso. Muito bem, eu quero, então, ir às perguntas que chegaram agora por e-mail. Dom Henrique Soares vai responder as duas primeiras perguntas. Dom Henrique Soares é bispo de Palmares, em Pernambuco. Ele tem um blog dele, tem um site, tem um visual na internet muito... É um bispo realmente excelente. A primeira pergunta é a seguinte: as igrejas católica e ortodoxa veneram os mesmos santos. Os santos canonizados pela Igreja Católica Romana são aceitos pela Igreja Ortodoxa? A pergunta é do Manuel. Vamos ver a resposta de Dom Henrique. Primeiro, não é bom falar igreja ortodoxa. Seria melhor falar igrejas ortodoxas, que são aquelas dioceses que desde o século XI separaram-se da comunhão com Roma. Primeiro é preciso entender que essas igrejas são realmente igreja. Una santa, católica e apostólica. Seus bispos são bispos de verdade. Seus sacramentos são todos válidos. Foi como uma grande árvore que rachou assim, infelizmente, em 1054. Então essas igrejas são realmente igrejas de Cristo como nós somos. Apesar de elas terem uma ferida, não está em comunhão plena com o sucessor de Pedro. Então, os santos católicos, em geral, eles reconhecem. Como nós reconhecemos os santos deles. Pelo menos os santos deles, depois da separação, para nós são beatos. Pelo menos. Todos os santos que eles canonizam, a gente os tem ao menos como beatos. E eles, em geral, né, eles aceitam. Agora, como as igrejas ortodoxas são independentes umas das outras, umas são mais abertas para nós, outras são mais fechadas, e isso pode variar um pouco. Umas reconhecer mais os nossos santos, outras reconhecer menos. É isto. Ok, segunda pergunta para Dom Henrique. Né? Muito interessante essa questão da igreja ortodoxa. Né? A igreja só chama de igreja, a igreja católica e a igreja ortodoxa. Por quê? Porque tem sucessão apostólica. A igreja não chama de igreja as protestantes. Chama de comunidades eclesiais. Está lá no documento Dominus Iesus, do Papa Bento XVI. Segunda pergunta para o Dom Henrique. Existe alguma indulgência fora das datas prescritas, como o dia dos finados, ou outras que o Papa prescreve que a gente possa fazer em qualquer época, ou dia, ou por uma alma padecente? A pergunta é da Maria Aparecida, de Itajubá, Minas Gerais. Vamos escutar a resposta de Dom Henrique. Indulgência, primeiro, tem a plenária, né? As indulgências plenárias são bem estabelecidas nas suas datas. Né? Você pode receber indulgência para os mortos no dia 2 de novembro, ou do dia 1º ao dia 8 de novembro. Você recebe para você indulgência plenária nas datas prescritas. Cada diocese, cada bispo pode escolher 3 ocasiões para dar essas indulgências. Às vezes é a Páscoa, o Natal, a festa do padroeiro. Agora, existem as indulgências parciais. E aí muitas coisas têm indulgência, uma pequena oração que você faz. Existe um manualzinho, Inquiridio Indulgenciário, não é? Um manualzinho que tem essas. Agora, a indulgência aplicada aos mortos, porque as indulgências são para você, aplicada aos mortos, sobretudo no dia de finados e naquele período que eu disse, de 1 a 8 de novembro. Ok, eu gostaria de aproveitar, Dom Henrique, falando das indulgências. Existe esse livro aqui, O que são as indulgências? As indulgências é algo muito importante, muito bonito, que só o Papa pode autorizar. Agora, em 1967, o Papa Paulo VI publicou o chamado Manual das Indulgências, com 70 orações e práticas indulgenciadas. Nesse livro tem todas elas aqui, obras e orações indulgenciadas. Existem 2 tipos de indulgência, como ele falou, a indulgência parcial e a indulgência plenária. A indulgência parcial é aquela que, ou para a sua alma, ou para a alma de alguém que já morreu, a parcial elimina parte da pena que a alma
cumpre no purgatório para se santificar e ir para o céu. A indulgência plenária, a alma se santifica totalmente. Ok? Então, aqui o manual do Papa Paulo VI explica como conseguir, por exemplo, a indulgência plenária. Você pode conseguir uma vez por dia. Né? É uma confissão bem feita, Eucaristia, participar da Eucaristia, ok? Rezar pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pelo menos, e depois cumprir uma das 4 atividades que o Papa coloca, na 4ª condição. Quais são as 4 atividades? Ou você faz meia hora de leitura bíblica, orante, ou você faz a via sacra na igreja, com aqueles quadrinhos, ou você faz adoração ao Santíssimo por meia hora, ou você reza um terço em família ou na comunidade, diante de um oratório que você manda. Pronto, é a 4ª condição. Você consegue com isso uma indulgência plenária para a alma de alguém que já morreu ou para a sua alma. Neste livro aqui eu explico detalhadamente, além de ter as 70 orações indulgenciadas, toda a fundamentação doutrinária, de onde que o Papa tirou essa questão de indulgência, não foi da cabeça dele, é coisa antiga, desde o 1º século da igreja. Sabe, é algo que os católicos não conhecem e que nós deixamos de beneficiar a nossa alma e a alma de tantos parentes e amigos que já morreram. Ok? Está aí. Eu queria aproveitar também e dizer que Dom Henrique Soares tem publicado alguns livros. Esse livro, Escatologia, sobre o fim do mundo. Dom Henrique, ele é um escritor extraordinário. E ele está lançando agora um 2º livro, deve estar saindo, acho que mais um mês aí, deve estar saindo um outro livro dele, que se chama A Caminho da Terra Prometida. Ele faz uma reflexão profunda em cima do livro do Êxodo. Ok? Inclusive, se Deus quiser, ele deve estar aqui, eu acho que no dia 12 de abril, aqui no meu programa Escola da Fé, porque os bispos vêm para a reunião aqui em Aparecida, e ele vem de Pernambuco aqui para a reunião dos bispos em Aparecida em abril. Se tudo der certo, quero ver se eu trago aqui para nós termos uma conversa aqui com ele, né, no dia, talvez, 12 de abril. Muito bem, tem aqui mais alguns amigos que chegaram depois que eu lhes dei o nome das cidades. Temos aqui de Simão Dias, Lagarto, quem que é? Aracaju, quem é que chegou desse pessoal? E Irecê, na Bahia, pessoal de Sergipe e da Bahia. Sejam bem-vindos. Né? Tá aí. Bem, vamos aqui então para as perguntas que chegaram por e-mail. Sônia Costa, sócia pelo débito automático, muito obrigado. Ou melhor, Quaresma é tempo de abstinência e jejum. Se formos convidados para o aniversário de uma pessoa muito querida e a comemoração for em uma churrascaria, devemos ir? Sônia, não sendo dia de jejum, não é proibido. Agora, se você prefere, né, não ir para fazer uma mortificação, não vá. Agora, não é pecado ir, né? Não caindo no pecado da gula, né? Que eu digo, perguntaram se pode pescar, não pode pecar, né? Então, pode ir de churrascaria? Pode, não pode cair no pecado da gula. Ana Paula, por favor, explique o porquê do cântico Hosana. A palavra Hosana, do hebraico, ao pé da letra, quer dizer o seguinte: salva-nos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no burrinho, ele tinha acabado de fazer a ressurreição de Lázaro. O povo estava eufórico. Agora, na mentalidade judaica, eles achavam que o Messias vinha para libertar Israel do jugo romano. Então, para eles, a salvação era vencer aquele jugo romano, que eles eram obrigados a pagar imposto para César. Então, eles achavam que Jesus ia ser o salvador da pátria. Então, o cântico do Hosana é um cântico que já estava no Antigo Testamento para o Messias, que viria. Mas só que o Messias não viria como um Messias social, político, para libertar. Não, é da libertação espiritual. Jesus disse para Pilatos: Pilatos, meu reino não é deste mundo. Fica tranquilo, Pilatos.
Se o meu reino fosse desse mundo, meus súditos pegariam em armas para me defender, e ninguém pegou em arma para defender Jesus. Por quê? Porque ele não veio ser um libertador político, ele veio ser um libertador espiritual. Eles cantavam o Hosana do Messias, que estava predito no Antigo Testamento, dizendo, salva-nos. Mas, infelizmente, depois entregaram Jesus para ser crucificado. Por quê? Porque se decepcionaram. Mas que Messias é esse? Que está preso aí, flagelado, coroado de espinho, não vai libertar ninguém, não vai salvar ninguém. Quem explica isso muito bem é o Papa Bento XVI, naqueles 2 livros que ele escreveu, Jesus de Nazaré. Né? Inclusive o Papa faz uma comparação maravilhosa, não sei se vocês já ouviram. Colocaram Jesus e Barrabás e mandaram o povo escolher. E o povo escolheu quem? Barrabás. E olha que coisa interessante, o que quer dizer Barrabás do hebraico? Quer dizer Bar-Abás. Abás quer dizer pai, Bar quer dizer filho, Bar-Jonas, Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Abás quer dizer filho do pai. Barrabás quer dizer filho do pai. E Jesus é filho do pai. Então o Papa Bento XVI, na potência que ele é, colocaram 2 filhos do pai ali. Um verdadeiro e um falso. O povo escolheu o falso. Crucifica o verdadeiro e soltaram o Bar-Abás falso. Né? Por quê? Porque se decepcionaram com Jesus. E por que se decepcionaram com Jesus? Crucifica-o. Por quê? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel e não vai libertar coisa nenhuma. Não entenderam que ele veio libertar do pecado e não, né, do jugo político dos romanos. Então, o Hosana é esse salva-nos, né, que eles cantavam. Vamos lá? Por que não se tem missa na Sexta-feira Santa? Pelo seguinte, porque a igreja quer celebrar a morte de Jesus. E a missa, você celebra o sacrifício de Cristo, mas celebra também a ressurreição. Quando o padre consagra, ali você celebra paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor ao céu. Tudo. Como a igreja quer liturgicamente que a gente centre a nossa consciência na morte do Cristo, então ela não celebra a ressurreição neste dia. Por isso que não tem missa. Ok? É eu diria, uma pedagogia litúrgica para aprofundar o sentido da morte de Cristo. Mas é interessante, né? A igreja celebra a morte de Cristo um dia por ano. E todos os outros dias do ano celebra a ressurreição. Né? É um dia só que ele celebra a morte. Renata, por que a vigília pascal inicia-se no escuro? Porque vai fazer a bênção do fogo novo. Né? Então, normalmente começa fora da igreja. Né? Então, ali tem aquele fogo novo, em que aquele fogo, dali vai acender o círio pascal, para mostrar o quê? Mostrar que nós saímos da escuridão do pecado. Porque o pecado é a grande escravidão. E a escravidão na igreja é simbolizada pelo escuro, as trevas, né? Então, nós vamos sair do escuro da escravidão do pecado para a luz da ressurreição da vida que é o Cristo. Esse é o sentido, né? Dessas celebrações todas. Maria Aparecida, o que devemos fazer com os ramos que foram benzidos na missa de ramo? Olha, esses ramos, eles são bentos, então a gente não deve jogar no lixo. Eu me lembro que minha mãe queimava, e engraçado que ela queimava quando a gente morava na roça e tinha muito medo de cair um raio na gente, que na roça não tem para-raio, né? Às vezes caía raio perto da casa, rachava a árvore. A minha mãe, quando a coisa estava muito feia, ela pegava um raminho desse e queimava, e pedia para Deus pela proteção daquele ramo queimado, que Deus afastasse de nós as tempestades. Me lembro disso. Olha, a gente pode aplicar isso em outras coisas. De repente, um dia que você está aflito, você está perturbado, quem sabe queimar um raminho desse bento, oferecer a Deus aí o seu pedido, a sua oração, né? Não jogue no lixo. Tudo que é bento não deve ser jogado no lixo. Você pode queimar, você pode
guardar num lugar que não seja profanado, mas não deve jogar no lixo. Pessoa que não pede para não ser identificado. Qual é o significado do Círio Pascal? O Círio Pascal significa o Cristo ressuscitado. Né? Quando o bispo celebra a vigília pascal ou um sacerdote, né, ele tem aquela vela grande, ali ele tem, né, ele coloca ali, espeta ali no Círio Pascal 5, né, alfinetes, assim, não sei como chamar isso, né, simulando as 5 chagas do Cristo, né, nas 2 mãos, os 2 pés e no lado, né, simboliza o Cristo. Né? Alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. Ele é o princípio, ele é o fim. Né? E o Círio acesa. É o Cristo ressuscitado cuja luz ilumina. E ali tem o número do ano. Esse ano vai ser colocado, 2018. Porque ele é a luz que ilumina a nossa caminhada nesse ano. Do princípio ao fim. Do alfa ao ômega. Ok? É o sentido do Círio Pascal. Aparecida Mascarenhas, que dia acaba a quaresma? O Papa Paulo VI definiu que a quaresma termina exatamente antes do início da missa do lava-pés. A quaresma termina quinta-feira santa, imediatamente antes da missa do lava-pés, que é à noite. 7 horas da noite, 8 horas da noite, ali termina a quaresma. Okay? Antigamente a quaresma terminava no domingo de Ramos. O Papa o Papa Paulo VI esticou até quinta-feira, ok? Está na documentação da igreja, bem claro isso. Sidney, qual o sentido do padre lavar os pés dos fiéis na missa de quinta-feira santa? É repetir aquele gesto que Jesus fez, Sidney, o resto que Jesus fez lavando os pés dos discípulos. Qual é o significado de lavar os pés dos discípulos? Para os judeus, lavar o pé era o serviço de um escravo. Por quê? As pessoas caminhavam muito para chegar até uma festa. Não tinha carro, não tinha... Né? Então, as pessoas chegavam com os pés sujos, porque a Terra Santa é muito empoeirada e não tinha asfalto. Então, as pessoas chegavam com sandálias e com os pés sujos. Então, um gesto de gentileza, de carinho, o dono da casa mandava que o escravo, havia muitos escravos, os escravos lavassem os pés das pessoas que chegavam. Era um gesto de acolhida, né? A gente vê a Maria, irmã de Lázaro, lavou os pés de Jesus com aquele perfume, naquele bálsamo maravilhoso, né? E depois enxugou com seus cabelos, né? Ela quis fazer esse gesto de escravo, né? Só que usou o perfume. Então, quando Jesus faz isso, ele quer mostrar o quê? Que ele veio como um escravo. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, segundo o livro do Êxodo, era o preço, 30 moedas, era o preço de um escravo. Está lá no livro do Êxodo. Ele foi vendido como um escravo. Então ele quis dar aos discípulos essa lição, lavar os pés uns dos outros. Né? Ou seja, servir. Eu vim para servir, não para ser servido. Né? Se vocês fizerem isso, ele diz para os apóstolos, vocês vão ser felizes. Né? É quebrar todo o nosso orgulho, quebrar toda a nossa soberba, quebrar toda a nossa arrogância, né? Servir. Jesus deixou 3 lições básicas na Santa Ceia. Instituiu o sacerdócio cristão, ele instituiu a Eucaristia e ele deixou a grande lição do amor, né? Da caridade. A partir de que época começou a celebrar a Semana Santa? Olha, é difícil a gente dizer exatamente. Olha, eu já estudei isso na história da igreja, é difícil dizer. Possivelmente desde o 1º século. Por quê? Porque os cristãos, já no 1º século, gostavam de fazer a via sacra, no caminho real em que Jesus carregou a cruz. Isso foi se prolongando ao longo dos anos e foi se formando a Semana Santa. Mas é difícil em dizer qual foi a data exata em que isso começou. Rita Carvalho, por que se lê o Evangelho da crucificação de Jesus no domingo de Ramos, sendo que ele morre na sexta-feira da Paixão? Bom, Rita, acontece o seguinte, que muitas pessoas não participam do chamado Tríduo Pascal,
A Quinta-feira Santa, que é o lava-pés, né? Também tem às 10 horas da manhã a missa dos Santos Óleos, né? Que o bispo celebra com todo o seu presbitério. Depois a Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, e a Vigília Pascal no sábado. Tem muita gente que, infelizmente, não participa de nada. Só vai na missa no domingo. Mas domingo já é a ressurreição. Então, o que a igreja faz? Como a pessoa não vai meditar a paixão do Cristo na sexta-feira, então já põe no domingo de Ramos. Porque aí todo mundo vai à missa no domingo, então já medita da paixão de Cristo, pelo menos na missa do domingo. Quem não for meditar na sexta-feira santa, aí já meditou no domingo de Ramos. Esse é o sentido. Vânia de São Paulo. O mesmo padre que celebra na Quinta-feira Santa precisa ser o que celebra na Vigília Pascal? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não é o mesmo. Eu não tenho certeza absoluta. Precisaria. Estou tomando conhecimento da pergunta agora, não vi essa pergunta antes. Então, eu creio que não haja essa obrigatoriedade. Ok? Se alguém depois souber, até quiser informar melhor, informe para a gente. Pedro Roberto, quando posso cessar as minhas penitências? Eu acho que ele está dizendo assim, muita gente faz penitência durante a quaresma, né? Durante a quaresma eu não vou tomar cerveja, então vai até Quinta-feira Santa, antes, ok? A quaresma termina aí. Mas o ideal mesmo é que você vá até a Vigília Pascal. Né? Já chegou até quinta-feira? Chega até porque continua o período penitencial. Agora, se você quiser cumprir quaresma certinho, vai até Quinta-feira Santa, antes da missa do lava-pés. Gilvan, Aracaju, Sergipe. Se Jesus foi pregado no pulso, então por que Padre Pio recebeu os estigmas na mão e não no pulso? Bom, Gilvan, existe um livro, né, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, não está aqui, né? Está aqui sim. Onde um médico francês, Pierre Barbet, durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo, baseado no Santo Sudário e baseado, inclusive, em pesquisas que ele fez, inclusive de crucificação de cadáveres. Tem até aqui a foto de cadáveres que o Dr. Pierre Barbet fez com autorização devida para pesquisa. Né? E no Santo Sudário aparece aqui no pulso a crucificação. É só olhar o sudário com carinho, você vai ver. E o doutor Pierre Barbet chegou à seguinte conclusão: se a crucificação fosse feita na palma da mão, rasgaria e soltaria o corpo. Aqui não solta, porque aqui tem uma conexão de ossos que segura. Então, aí juntou o sudário com a pesquisa dele. Agora, o fato de aparecer na mão, tudo bem, eu acho que pode ser simbólica a questão. Não é porque saiu aqui que apareceu aqui, isso aqui também é mão, né? Então, eu penso que não há muita importância sobre isso. Bom, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que estiveram aqui presentes. Estaremos amanhã, se Deus quiser, fazendo uma palestra aqui, né, no nosso rincão, sobre a Quinta-feira Santa, sobre a Eucaristia, etc, etc. Vocês já estão até convidados a participar, ok? Uma boa Semana Santa a vocês, uma Santa Páscoa, que realmente cada um de vocês que estão me vendo pela TV, vocês que estão aqui, tenham renovado todo o sacramento do batismo na vida de cada um de vocês. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.